A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, né? Faremos a nossa leitura diária hoje da lição de número 8, né? Uma lição de humildade aí, que se encontra lá na nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, amém? O título da nossa leitura hoje, irmãos, é Uma Palavra Consoladora de Jesus aos Discípulos, né? Nossa leitura se encontra ali em João, capítulo 13, e o versículo 10 e 11, e diz assim a palavra do Senhor. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos, né? Bom, a gente vai ver aqui que nesse contexto dessa passagem, Jesus está ali, né, nos capítulo, praticamente ali do capítulo 13 ali, se a gente pegar do versículo 1 até o versículo 17, né, nós vamos estar ali, Jesus está ali no cenáculo, né, durante a última ceia que ele estava fazendo ali junto com os seus discípulos, né, e essa ceia antecedia praticamente a sua crucificação ali. Então, Jesus estava ali sentado, então ele se levanta, né, para poder, levanta-se da mesa, tira ali sua túnica, né, pega uma toalha e começa então a lavar os pés ali dos discípulos, né, então essa passagem vai dizer isso. E o nosso título, que é um ato de humildade e serviço, vai estar ali nesse texto. Pedro, tão surpreso, né, com toda a atitude de Jesus, né, ele resiste ali a essa situação, né, mas Jesus o ensina que aquilo que tinha um significado, né, mas infinitamente mais profundo do que simplesmente o ato físico de levantar e fazer a lavagem dos pés, né. Esse diálogo ali entre Pedro e Jesus conduz a essas declarações que estão exatamente na nossa leitura de hoje, que é os nossos versículos 10 e 11, né. Então vamos entender aí, né, alguns pontos. Então nós temos aí um segundo ponto, que é entendendo esse simbolismo de lavar os pés, né. Quem já se banhou? Então Jesus usava assim, a imagem do banho completo, a questão da purificação ali da pessoa, daquele que estava em Cristo, para falar sobre salvação completa, né? E aqueles que já foram banhados, ou seja, aqueles os salvos, não precisam ser salvos novamente, né? Já estão limpos, né? Por uma vez ter aceitado a Jesus. Mesmo os salvos que estão ali continuam a andar neste mundo, mano. E no final das contas, por nós estarmos nesse mundo, a gente ainda continua nos sujando, espiritualmente falando, né? Então, ali, lavar os pés ali representava ali o perdão diário dos nossos pecados, necessário para manter o quê? Essa comunhão entre Deus e os homens, entre Jesus e nós, né? Os discípulos, irmão, já haviam crido em Jesus, né? Eles já tinham recebido essa salvação, mas precisavam desse cuidado diário, né? Do perdão diário contínuo, né? Isso é um consolo para nós, irmãos, né? Jesus continua a cuidar da gente, de nós, mesmo após a salvação. Ou seja, se nós aceitamos Jesus, estamos Jesus continua cuidando de nós todos os dias, né? No ponto 3, né, diz, vós estáis limpos, mas nem todos, né? Por que falava isso, irmãos? Porque ali Jesus estava querendo se referir a Judas Iscariotes, né? Que estava presente ali na ceia, né? Apesar de andar com Jesus, seu coração nunca havia sido transformado. Nunca Jesus entrou no coração de Iscariotes, né? Ele não estava limpo. Por quê, mano? Porque não havia ali rendido, né, a fé em Cristo. Ele não tinha rendido ao Senhor a sua verdadeira fé, né? E isso nos alerta, mano, que nem todos aqui que estão próximos, né, de Jesus estão realmente limpos. Isso é um fato, né? Jesus conhece o coração de cada um, né? Os verdadeiros discípulos não precisam temer, ele continua cuidando e ele continua cuidando dos seus, né? Basta a gente estar sempre diante dele, perante ele e com ele, né? O quarto ponto vem assim, uma palavra consoladora, né? Apesar daquele momento, do peso da situação que estava passando, ou seja, Jesus se preparando ali para poder no dia seguinte, né, ir à cruz do Calvário, ali passar pela crucificação, ele continua consolando os outros. Ele não deixa de olhar por você, por mim, por todos nós.
né? Ele fala ali, eles estão limpos, né? Ele continua lavando os pés, que é o que? Um sinal de cuidado diário que Jesus estava tendo, né? O que Jesus estava querendo dizer ali naquele momento não era o ato físico, mas que independente dele saber sobre os 12, saber o que ele estava fazendo fisicamente, saber que naquele momento muitos ficavam se falando entre os discípulos quem era o maior ou o menor, Jesus estava falando assim, nada disso se importa, nada disso importa. O que importa é o cuidado, né? Então ele revela que e assim sabia que Judas estaria ali, iria o trair, né? Ou seja, nada está fora do controle de Deus, nada está fora do controle de Cristo, né? Nós é que nos colocamos fora do controle dele, né? E o que nós podemos aplicar para hoje, esses versículos, diz que o primeiro seria o seguinte: confiança na salvação, né? Se fomos purificados por Cristo, então estamos limpos. Se verdadeiramente nós aceitamos a Jesus, abandonamos o pecado, então estamos limpos. 1.2, necessidade de purificação é contínua, né? Devemos confessar nossos pecados diariamente, né? 1 João capítulo 1, versículo 9, está lá. Ponto 3, Jesus se importa com o nosso caminhar. Ele quer lavar os nossos pés, onde a gente põe o pé, onde a gente anda, onde a gente senta, com quem a gente senta, o que a gente faz. Será que Jesus estaria em todos esses lugares onde você está indo, onde você está se colocando? Será que Jesus está lá para lavar os seus pés? O quarto ponto, irmãos, é consolo em tempo de confusão. Jesus tem um controle até mesmo quando há traição, dor, fraqueza, contenda, briga. Jesus tem um controle. O que podemos fazer, podemos no alto nos analisarmos, é se estamos realmente limpos ou apenas próximo de Jesus, assim, falando fisicamente, exteriormente, né? Eu sei quem é Jesus, mas eu vivo como Jesus? Eu já ouvi, eu já escutei sobre Jesus, mas eu conheço realmente Jesus? A conclusão, irmãos, chegamos, enfim, nesses versículos, que essas palavras que João escreveu ali no capítulo 3, versículo 10 e 11, não revela só assim, uma sabedoria e um conhecimento, né? Mas esses versículos, irmãos, trazem também aí um consolo para os verdadeiros discípulos de Cristo, porque ele cuida, ele limpa, ele purifica, ele ensina, ele prepara os seus, para quê? Para o grande arrebatamento, para que um dia a gente vá morar definitivamente com ele. É isso que Jesus está fazendo isso, mesmo que no meio tenha toda essa situação que estava acontecendo ali, né? Então que nós, irmãos, possamos ficar atentos, né? Para que cada vez mais próximo de Deus, próximo de Cristo a gente esteja, né? Que essa palavra, irmão, possa renovar a nossa confiança no cuidado de Cristo conosco, né? Que nos leve a uma nova vida de comunhão, né? Mas não uma comunhão momentânea, mas constante, todos os dias. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esquece de clicar aqui no nosso canal e receber os versículos todos os dias da nossa escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Deus abençoe.